Olá, querido, tudo bem? Meus queridos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você não sabe a felicidade que nós estamos, vamos dizer, a felicidade que nós estamos vendo e tendo, não é? Por saber que milhares, dezenas e centenas de pessoas estão aí se libertando do sistema religioso. Queridos, a satisfação é tão grande que muitos líderes religiosos estão sendo expostos de uma maneira nunca vista. Vídeos antigos de líderes religiosos manipulando pessoas, usando a Bíblia como uma ferramenta para mentir para as pessoas. Vídeos aí estão circulando na internet desses cambada de pastores falsos, esses cães gulosos que estão sendo aí expostos. Ou seja, muita gente só não vai se libertar do sistema se não quiser. Porque em nenhum lugar da Bíblia você encontra uma passagem que diz que para você se configurar como filho de Deus, você tem que frequentar uma religião, você tem que ser membro de uma denominação, você tem que dar dinheiro ao pastor, ou você tem que se submeter a alguma ordem pastoral aqui nesta terra para você se configurar como filho de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar. Mas existe um outro lado. O outro lado é quando você começa a ter coragem para interrogar esses líderes religiosos. Você pode fazer várias perguntas. Você que ainda frequenta um templo, você que tem um pastor humano como proteção divina, como ungido de Deus, você pode fazer várias perguntas a esses pastores. Uma das perguntas que você pode fazer a um pastor que diz que ele tem a cobertura do Espírito Santo. Uma das perguntas que você pode fazer para eles é a seguinte: você chega para o seu pastor e fala assim: pastor, o senhor acredita na cruz? Ele com certeza vai responder: sim, eu acredito. Aí você, que é inteligente, você fala assim para ele: pastor, então, mas qual foi o propósito da cruz? Ele vai dizer: Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Aí, se Jesus morreu na cruz pelos nossos, que não é verdade, não foi pelos nossos, que nós somos gentios, nós nascemos depois da cruz e depois do juízo. Aí você fala assim: pastor, nós temos pecado? Eles vão dizer: sim, nós temos pecado. Aí você lembra de citar para ele João 1,29. Você fala assim: pastor, tá, mas se nós temos pecado, como o senhor está dizendo, vou fazer uma pergunta para o senhor. Por que João, ali, João 1,29, ele disse que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que se manifestou para tirar o pecado do mundo? Porque se eles admitem e dizem que ainda existe pecado no mundo, ou Jesus foi uma fraude, ou João Batista mentiu. Porque ele se manifestou para tirar o pecado do mundo.
Então, se a morte de Cristo não tirou o pecado do mundo, então Cristo falhou. Aí eles vão dizer: não, Cristo não falhou. Aí você pergunta: pastor, mas se Jesus não falhou na cruz, se João disse que Jesus vinha ou veio para tirar o pecado do mundo, então por que o Senhor está dizendo que eu, o Senhor, nós somos pecadores? Se eu falo que Cristo, que Jesus, ele não tirou o pecado do mundo, então ele falhou. Porque esse era o propósito. Aí você começa a perceber que os pastores estão manipulando pessoas. Essa que é a realidade. Nós observamos, meus queridos, que o pecado que a Bíblia diz que existia era o nome que foi dado a quem transgredia a lei de Moisés. 1 João, capítulo 3, o versículo 4. Pecado era a transgressão da lei. Para você entender de uma forma mais clara, de uma forma mais contundente e também uma forma mais simples. Você pega um objeto que você ama, que você gosta, e você adjetiva ele ou ela com um nome. Por exemplo, se você tem uma moto que você ama, que você gosta, e você batiza ela de esta aqui é o meu xodó. Xodó é um adjetivo que você batizou a sua moto. Pecado não é um nome próprio, é um adjetivo. A transgressão da lei, sim, transgressão é um nome próprio. Mas essa transgressão, ela foi adjetivada com o nome de pecado. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus, João 1:29, que tira o pecado do mundo. Outra coisa, se ainda existe pecado no mundo, é claro, meus queridos, que você deve botar uma coisa na sua cabeça. Os pastores, os líderes religiosos, cães gulosos do mundo pentecostal, do mundo evangélico, eles têm que continuar convencendo você que você é pecador. Mas quando o pastor disse que nós somos pecadores, eles também são, aí eu te pergunto, então qual é a função do pastor sobre a sua vida, se ele é pecador igual a você? Por que ele tem que ser abençoado? Por que ele é o seu, vamos dizer, é o seu mediador entre Deus e você? Por que o pastor tem que ser aquele que faz a mediação entre você e Deus, sendo que ele também diz que é pecador? O pastor, ele é ungido de Deus e você não, mas ele confessou que ele também é pecador. Se ele é pecador e você é pecador, então por que ele tem que mandar na sua vida? Ele tem que se dar bem na vida, ele tem que ser dono de uma empresa e você tem que ser submisso a ele. Você já parou para pensar nisso? Então, se Cristo
não veio para tirar o pecado do mundo, se o pecado ainda existe, que é a transgressão da lei, então como que fica Hebreus capítulo 9 e o versículo 22? Que ali diz que só poderia haver remissão se houvesse derramamento de sangue. Esse era o preço que a lei exigia. A lei exigia sangue. A lei exigia derramamento de sangue. Por isso que Jesus era o Cordeiro de Deus. Porque ele iria ser imolado. Ele iria derramar sangue. Mas uma coisa que você não pode esquecer, você tem que lembrar, que remissão, que a Bíblia diz, em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Então, o que é remissão? Preste bem atenção. Como que os pastores mentem para você, tentam te manipular usando a Bíblia. Quando ali diz em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não poderia haver remissão. Mas remissão é um verbo transitivo, que quer dizer adquirir de volta de novo ou conseguir resgatar de volta. Mas como que existe pecado no mundo se o sangue de Jesus foi derramado na cruz justamente para remir, ou seja, para trazer de volta, para adquirir de novo, para resgatar outra vez? Então, esses pastores, eles não têm pudor. Não têm. Não tem, queridos. Você que ainda continua no sistema religioso, você deveria procurar enriquecer o seu vocabulário estudando, lendo a Bíblia. Porque se você já leu Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não havia remissão. E se você entende que remissão, ali no caso o sangue derramado na cruz, foi para adquirir de novo ou para trazer de volta aquilo que se havia perdido. Lembra do que Jesus falou? Mateus 10. Ele deu ordem aos discípulos: vocês não pregam o evangelho do reino nem para os samaritanos e nem para os gentios. Somente vocês pregam para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem tinha se perdido ao longo da trajetória desde a saída do Egito foi os judeus. Então a remissão, o derramamento de sangue, era para resgatar os judeus ao seu estado de origem de obediência a Deus. Você já leu Hebreus capítulo 10, versículo 18? Onde diz que a oferta pelo pecado só foi possível extingui-la devido a essa remissão? O que seria a oferta? O sacrifício devido à remissão. O que foi o sacrifício? Sacrifício devido a essa remissão. Então, querido, você deve entender uma coisa. Como oferecer um produto que não existe?
Eles dizem que Cristo vai tirar o pecado. Mas Cristo já fez isso. Cristo não vai tirar o pecado. Ele já tirou. Porque a Bíblia diz que a força do pecado era a lei. Ou seja, a força da transgressão era a lei. Quando a lei foi tirada, como que alguém vai transgredir uma coisa que não existe? Por isso que a Bíblia diz que o pecado ele foi extinguido, ele foi aniquilado, ele foi tirado, porque a força do pecado era a lei. A lei de Moisés ainda existe nos dias atuais, existe para aqueles que não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz. Então, queridos, como vocês esperam os futuristas, os que ainda estão no sistema religioso, sendo enganados pelos líderes, como que eles esperam o arrebatamento se eles dizem que estão em pecado? Ou que têm pecado? Se Cristo não tirou o pecado do mundo, não pode haver arrebatamento. Por quê? Porque no céu não entra pecado. Em que circunstância e em que momento Deus tiraria o pecado dos arrebatados entre o céu e a terra? Onde que Deus pararia com esse povo, se fosse verdade que existe pecado? Em que lugar? Qual seria o limite entre a terra e o céu que Deus teria que parar o processo do arrebatamento para tirar o pecado das pessoas? Não haveria tempo, não haveria esse limite. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, eles dizem, os pentecostais, que o arrebatamento seria muito rápido. A Bíblia não diz que é o arrebatamento que é rápido. A Bíblia diz que foi o dia do Senhor, que seria rápido. E a transformação seria uma metanoia, a mudança de mente, raciocínio. Então, o próprio povo crente que diz que vai morar no céu, ao mesmo tempo eles assumem que são pecadores, então eles não podem fazer parte desse arrebatamento, que na verdade não existe, né? Arrebatamento físico na Bíblia não existe. Então, a gente sente muito. Nós sentimos muito. Mas esse povo estão igual cegos em tiroteio. Não sabe nem aquilo que falam. E eles, infelizmente, têm que admitir que eles ainda aguardam um Messias, igual os judeus. Parte dos judeus, os que não acreditaram que aquele menino Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, o próprio Deus em forma de homem. Então esse povo evangélico pentecostal que acredita que vai vir o arrebatamento da igreja, o arrebatamento físico, que não é bíblico, então eles esperam ainda outro Messias. Eles esperam outro Cordeiro, que nunca virá, porque ele já veio. E, infelizmente, a gente sente muito. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem se tornado uma pedra de tropeço para muita gente. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Eles leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Aí os líderes aproveitam, enquanto as pessoas não entendem o que lê, os líderes religiosos estão cada vez mais enriquecendo,
se enriquecendo e com isso levando o povo a uma grande idolatria, esperando uma coisa que nunca vai acontecer. É triste, mas é verdade. Então, irmãos, essas incoerências existem e eu gostaria que as pessoas dessem um basta nisso. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia e você entende a cultura bíblica, você vira um expert. O seu se enriquece, né? A sua linguagem, você enriquece, né? O seu vocabulário, porque você, cada palavra que você lê na Bíblia, você entende ela. A partir do momento que você começa a respeitar o vernáculo da língua em que a sua Bíblia foi escrita, no nosso caso, a língua portuguesa. Então você observa que quando você estuda a Bíblia de verdade, com responsabilidade, ninguém te engana. Queridos, Deus te abençoe muito e você não fique refém desse sistema religioso. Amém? Um abraço a todos nossos queridos irmãos. Nos ajude no nosso projeto, tá, queridos? Eu estou passando uma fase emocional, psicológica, que todo dia a gente tem que matar um leão por dia, não é? Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus sempre esteve comigo, aqui, ó, dentro de mim, e sempre me dá força e condições para me reverter as situações baseado na sua palavra. Ajude o nosso projeto, tá bom? Vá na descrição do vídeo e você pode ser participante desse projeto. O meu sonho é ver o meu estúdio todo preparadinho, tá bom? Cada vez melhor, para que eu e você possamos desfrutar do Evangelho Eterno. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos inscritos, para a honra e glória do nosso Criador. Amém? Deus nos abençoe. Amém.